Graça e paz, é com alegria que a gente está dando início a esse estudo, esse pré-encontro. Você, graças a Deus, decidiu estar conosco no final de semana do Encontro com Deus. E é importante você preparar seu coração para que você esteja pronto para este encontro. Então a gente separou 3 aulas para que nós possamos estar ministrando o seu coração. Elas são aulas bem pequenininhas, mas importantes para que você possa entender a necessidade que eu e você tem de estar nesse final de semana no encontro com Deus. É muito importante que você assista todas as aulas, que se você puder, você está junto com a sua Bíblia do lado, que você pause esse vídeo para que você possa procurar os textos que serão mencionados e que você possa fazer um estudo diante desse tema que nós vamos estar falando, para que você possa estar realmente preparado para estar conosco nesse encontro com Deus, e eu tenho certeza que vai ser tremendo na sua vida. Antes da gente entrar na primeira lição, eu queria deixar para você aqui algumas recomendações. Tome muito cuidado nesses dias que ainda antecedem o dia do encontro com Deus. Uma coisa que o diabo não quer é que você esteja presente nesse dia, porque ele sabe que ele já perdeu essa guerra desse final de semana. E ele vai tentar de tudo para que você não possa fazer parte dessa batalha, para que você não se encontre verdadeiramente com o nosso Deus, que você não tenha experiências sobrenaturais com Ele, para que possa assim diminuir a sua fé e de repente até mesmo levar você à morte espiritual. Mas em nome de Jesus, eu creio que você é maduro o suficiente para entender que grandes retaliações virão nesse tempo em que nós estamos nos preparando para um encontro com Deus, e que em nome de Jesus que você possa estar pronto, preparado, fortalecido, é a nossa oração, para que você possa vencer esses dias que ainda antecedem e que você possa estar na sexta-feira preparado para o encontro com Deus. E que em nome de Jesus a gente tem orado, a gente tem feito campanhas, a gente tem falado com pessoas, a gente tem dobrado nosso joelho, para que todos aqueles que estejam conosco, sejam encontristas, sejam aquelas pessoas que vão estar trabalhando no encontro, desde a cozinha, na preparação do ambiente, até mesmo os ministrantes, que possam ser cobertos pelo amor de Deus e que o Espírito Santo do Senhor possa estar sobre cada um, guardando não só cada pessoa, mas também os seus familiares. E que em nome de Jesus eu agora tomo posse dessa palavra e na autoridade de Cristo Jesus eu coloco a tua vida e a vida da tua família debaixo das mãos do Senhor. Que nenhum mal possa vir sobre a sua vida e que você possa, em nome de Jesus, estar sexta-feira com o coração preparado para ouvir e para viver uma experiência em Deus que talvez você nunca tenha vivido. Grandes coisas o Senhor vai fazer. Então, em nome de Jesus, seja valente, vigie, meu irmão, minha irmã, porque em nome de Jesus nós entramos numa batalha e nós só vamos sair dela vencedores. Amém? Que Deus abençoe muito a sua vida. E agora eu queria entrar num assunto que é a nossa primeira aula e eu queria que você acompanhasse comigo, em nome de Jesus. A gente vai projetar aqui um versículo base para essa aula e se você puder negritar isso na sua Bíblia seria muito legal. Até porque você possa ir acompanhando, negritando, você possa estar marcando a tua Bíblia com os textos do qual você já teve uma palavra, do qual você já foi ministrado, até mesmo para lembrar você num segundo momento, quando você folhear a Bíblia, você vê esse texto, vai te ajudar a relembrar aquilo que foi estudado e você vai conseguir ter de novo o entendimento daquilo que foi passado. Então vamos lá no PowerPoint, nosso ministração agora, a gente vai falar sobre o pecado e suas consequências, e o texto fundamentado em Romanos capítulo 3, verso 23, que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. A gente precisa entender que para que nós possamos ir para o encontro com Deus, a gente precisa ter real discernimento do quanto que nós precisamos estar lá. Talvez você foi convidado por alguma pessoa, alguém te chamou para você poder estar ali, alguém que te ama e orientou você para que você estivesse com a gente nesse encontro.
Talvez você está até buscando agradar o coração de algumas pessoas e glória a Deus por isso, que teve alguém, alguma pessoa que se preocupou com você e fez com que você tivesse tomado essa decisão de estar no encontro. Mas, irmão, em nome de Jesus, a partir de agora, esquece tudo isso e que você possa entender que você vai estar no encontro com Deus porque você precisa se relacionar com o Senhor de forma mais íntima, tendo uma comunhão maior com Ele, que você precisa buscar a Ele, que você precisa ter experiências novas com Ele. E você possa entender também, assim como a lição nossa de hoje, entender que você é pecador, como eu sou pecador, como você é pecador e quanto que nós necessitamos estar na presença de Deus para que nós possamos tirar o peso de pecado de nós e que as consequências desse pecado da nossa vida possam ser retiradas de cada um de nós. É uma das coisas que a gente trabalha com pessoas que têm também problemas com drogas, pessoas que têm problema com álcool, e uma das coisas que a gente aprende nas 12 leis ali do AA e também do NA, a gente aprende ali que a primeira coisa, o primeiro passo dos alcoólicos anônimos é a gente entender a nossa realidade e entender que nós não temos condição de lutar contra um problema que nós temos, que é o alcoolismo. Então isso aí é ministrado na vida das pessoas nos grupos de AA, nos grupos de NA que tratam daí a questão da droga. O primeiro passo é o reconhecimento da sua situação e você entender a necessidade de buscar uma ajuda para a situação em qual você se encontra. Na mesma coisa, aqui para você poder ir para o encontro com Deus, você precisa entender a necessidade que você tem de como pecador você é, e a necessidade que você tem de você se encontrar com Deus, para que você possa resolver essa questão do pecado na sua vida. O pecado, a Bíblia diz que entrou na humanidade através de Adão. Adão, na verdade, ele tinha uma responsabilidade sobre a sua esposa, a sua mulher, Eva, e por um momento ele deixa a Eva sozinha, você conhece a história. Aí chega a serpente, que representa o diabo, porque é exatamente aquilo que o diabo faz. Ele tenta, de alguma forma, tentar nosso coração para nos tirar da presença de Deus. E ela fez exatamente isso com Eva, numa árvore do qual Deus disse que o fruto dessa árvore eles não poderiam comer. Que o fruto dessa árvore era proibido. Todos os frutos eles poderiam comer e experimentar do jardim, mas aquela árvore não poderia ser tocada. E a serpente chega, ela diz que era um fruto bom, que eles iam ter sabedoria, que ela ia ter a visão aberta, que ela ia ter discernimento do certo e do errado, que ela ia ter condição de ser ser parecido com Deus se ela se alimentasse daquela maçã. E ela caiu na tentação, comeu da maçã. Assim que Adão chegou, ela deu para Adão, Adão também comeu. E no exato momento em que eles comem a maçã, eles entendem aquilo que fez, aquilo que acabou de acontecer, e eles tentam se esconder da presença de Deus. É a primeira atitude, né, diante dos nossos erros, diante do nosso pecado, é a gente se afastar da presença de Deus. E a Bíblia diz também que eles andavam nus e não tinham problema nenhum com isso, e a partir daquele momento eles tinham vergonha de mostrar a nudez para Deus, e eles colocaram folhas de bananeira tentando tampar o sexo, para que assim eles pudessem estar na presença de Deus, porque Deus os chamou, não porque eles entenderam que eles precisavam de Deus. E ali entra o pecado. O pecado veio através da decisão de uma pessoa, de um casal, e que errou, e que esse pecado veio trazer consequências para as nossas vidas, né? Talvez no local que nós deveríamos estar hoje era lá no Jardim do Éden, né? Mas infelizmente, porque o pecado entrou na vida do homem e entrou na vida de Adão, entrou na vida de Eva, eles foram banidos do jardim e sofreram consequências grandiosas por conta do seu pecado, que afetou toda a humanidade e hoje afeta também a minha vida e também a tua vida. Deus ele deu a possibilidade do homem dele ter o livre-arbítrio e a escolha daquilo que ele queria ter. Quando eu falo de livre-arbítrio, eu fico muito feliz porque eu vejo um grande presente de Deus para a nossa vida. O livre-arbítrio é um dos maiores presentes que Deus entregou para nós.
porque Ele deu para a gente a possibilidade da gente poder escolher aquilo que nós queremos para as nossas vidas. É aquilo que eu escolhi para mim e eu decido. Deus não fez a gente um boneco que é manipulado por Ele e influenciado por Ele. Não. Ele nos criou, nos deu a inteligência e a capacidade de escolha. E nós decidimos o que nós queremos para nós. Eu vejo Deus aqui, um Deus maravilhoso, que não teria valor nenhum para Ele se Ele tivesse criado criaturas do qual Ele tivesse total controle sobre essa criatura e influenciava totalmente essas criaturas para fazerem aquilo que Ele desejava que fizesse. Você já pensou, você como pai, você como mãe, você ter os filhos e os filhos serem obrigados a dizer que te ama, a te dar um abraço, te dar um beijo? Você pegar uma cinta na mão e falar, filho, diz que me ama e me dá um beijo. Se você não disser isso, você vai levar uma surra. Que valor que teria esse abraço, esse beijo diante de uma ordem que você deu com uma cinta nas mãos? Deus da mesma forma, Ele nos criou e o desejo do coração de Deus é que nós possamos amá-lo, que nós possamos colocar em prática o amor, amando Ele sobre todas as coisas e amando ao nosso próximo e a nós mesmos. E Ele ensina a gente isso. E é um Deus que nos ama ao ponto que Ele deu as possibilidades da nossa escolha. Infelizmente, o que nós fizemos, nós jogamos fora, a gente desperdiçou essa bênção na nossa vida. No lugar da gente tomar as escolhas certas da nossa vida, a gente tomou escolhas erradas. Deus criou Adão e Eva e deu para eles a possibilidade de escolha. Ele plantou uma árvore no jardim e disse, me obedeça, não coma dessa árvore, desse fruto. Mas Ele não impediu que eles comessem, Ele deu para eles a possibilidade deles escolherem obedecer a Deus, a obedecer ao Senhor, ou não obedecer ao Senhor. E eles escolheram não obedecer ao Senhor e trouxe consequências para nossas vidas até hoje, dando origem ali ao pecado, e o qual nós somos todos os dias contaminados com o pecado. A gente precisa entender a nossa real necessidade da gente lutar contra o pecado, a gente resolver essa questão de pecado na nossa vida, para que assim a gente possa começar a viver uma vida que agrada o coração de Deus, para que nós possamos voltar a ter relacionamento com Ele. Se você está achando, talvez, pensando um pouquinho aí com essas palavras, você está pensando que talvez, então, hoje então eu entendi, eu creio que não é para mim o encontro com Deus, porque eu estou vivendo uma vida tudo certa, uma vida reta, estou buscando viver uma vida em santidade, eu não tenho pecado nenhum e não tenho necessidade nenhuma de estar aprendendo sobre o pecado e resolvendo questões do pecado, eu não preciso nada disso. Se você pensa dessa maneira, você está totalmente errado, meu irmão, totalmente errado mesmo. Porque a própria Bíblia diz que todos nós pecamos. Ainda diz, todos nós pecamos e destituídos estamos da glória do Senhor, né? Da presença do Senhor na nossa vida. E a Bíblia vai além ainda, ela diz assim, se você diz que não tem pecado, a Bíblia diz, não sou eu, diz que você é mentiroso, porque todos nós temos pecados, né? Às vezes a gente não peca com atitudes, você está levando uma vida de santidade, mas você não está pecando com atitudes, mas muitas vezes o pecado acontece na nossa própria mente. A Bíblia tem uma relação, ela diz várias coisas que está diretamente relacionado com a nossa vida atual hoje e que mostra que a prática ou a falta da prática de alguma coisa do bem, ela significa geração de pecado na nossa vida. Por exemplo, a omissão do bem, você parar de fazer o bem para uma pessoa, significa que você está vivendo uma vida de pecado, porque você está omitindo o bem que existe em você. Pecou. Se você está tendo pensamentos impuros com uma pessoa, a Bíblia diz assim, que você não precisa se relacionar fisicamente para você cometer o adultério. Que isso pode acontecer já no campo, e simplesmente no campo da sua mente. Então, o fato de você pensar algo dessa pessoa, você já está adulterando com ela. A Bíblia diz assim que se você tem alguma pessoa e que houve uma quebra de relacionamento, talvez você tenha até a razão diante daquilo que aconteceu,
Mas se você disser para ela assim, ó, seguinte, você morreu para mim, então eu vou viver uma vida, você vive a tua, acabou nosso relacionamento. A Bíblia diz assim que o mesmo pecado que é imputado quando você mata alguém fisicamente, é quando você toma uma atitude dessa, você matou um relacionamento. Então tem o mesmo peso, o mesmo pecado, você pecou por conta disso. Então a gente tem uma série de coisas que por falta de conhecimento, como diz a palavra, que nós erramos porque nós não conhecemos, a gente acaba cometendo erros, e esses erros vão nos afastando da presença de Deus. A Bíblia diz assim que o pecado ele nos afasta da presença de Deus. O grande problema do pecado é o afastamento de nós da presença do Senhor. Tem um momento da palavra de Deus que marca muito a minha vida quando eu penso nisso, me enche de emoção, toca muito no meu coração, que é os últimos minutos de Jesus antes dele ser crucificado. Muitas vezes a gente pensa que a dor que Jesus estava passando a ponto dele dizer para Deus assim, ó, se for possível, Senhor, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, que seja a sua vontade. Esse momento em que o homem Jesus, que Jesus foi destituído, foi tirado dele toda a glória divina e ele se tornou homem. Ele se tornou homem entre nós. E naquela hora o homem gritou. E ele disse essas palavras. Daí muita gente entende que a dor que Jesus estava sentindo naquele momento e o pedido para que ele pede ao Pai para que ele não passasse por aquele momento de sofrimento, seria pelo sofrimento carnal que ele iria passar. Mas, irmão, eu não entendo assim. Eu sempre tive uma dúvida com relação a isso, porque o meu Jesus, ele não teria problema nenhum de passar algum problema carnal. Por mais difícil que seja morte de cruz, e por todos os momentos que ele ia passar até ele chegar, estar pendurado na cruz, e depois de ser pendurado na cruz, dar o último suspiro de vida, tudo isso, ele faria com tranquilidade, por amor a uma vida, porque Jesus amava as pessoas. Ele amava a humanidade, ele ama, né? Porque ele está vivo, ele não está morto, ele ressuscitou. E ele ama cada um de nós. Mas um dia, em oração, Deus falou muito forte comigo, que nesse momento que mais tocou no coração de Jesus, não foi o problema que ele iria passar e a dor que ele ia sentir no físico, mas a dor que ele ia sentir na alma e no espírito, pela separação que iria acontecer dele com Deus, por conta dos pecados de toda a humanidade que iria vir sobre a vida de Jesus. Então, por um momento, Jesus ele ia vir sobre ele, o meu pecado, o seu pecado, o pecado de toda a humanidade, de todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, estava sobre a vida dele. E porque estava sobre a vida dele, o pecado, houve uma separação naquele momento dele da presença de Deus, porque é isso que o pecado faz com a gente. O pecado nos separa da presença de Deus. Sabe por que às vezes você está buscando a Deus, você está buscando uma resposta, talvez você faz até jejum, oração, e muitas vezes não é respondida, você não sente, parece que a oração não sai do teto, parece que as coisas não acontecem, parece que Deus não está ouvindo aquilo que você está falando? Sabe por que isso acontece? Porque tem pecado, irmão. E tem pecado não resolvido na tua vida. Talvez pecado lá de trás, talvez pecado lá no passado, que você infelizmente não consertou com o Senhor. Você não entregou na cruz com Jesus. E você vai nesse tempo de encontro com Deus, Deus vai fazer você lembrar de muita coisa. E vai trabalhar muito na sua vida para que você realmente possa sair dali liberto e reencontrando com o Senhor, tendo um encontro verdadeiro com Deus, com experiências verdadeiras e fortalecido para uma nova vida em Cristo Jesus. O pecado ele traz separação. A Bíblia diz claramente isso para a gente. O pecado nos separa do amor de Deus, da presença de Deus. Então é errado você dizer, Deus virou as costas para mim, ou Deus se afastou de mim. Não, Deus ele sempre esteve ao seu lado, Ele sempre está com você, e mesmo quando você virou as costas para Ele, mesmo quando você permitiu que o pecado viesse sobre a sua vida, separando você do relacionamento com Ele, Ele ainda está lá, de braços abertos, esperando você voltar. Assim diz a parábola do filho pródigo, né? A figura daquele pai é a figura de Deus. E ali diz que
o pai do filho pródigo, a representatividade de Deus, estava todos os dias olhando para o horizonte, por onde o filho foi embora, para ver se o filho voltava, se o filho retornava. O pai nunca perdeu a esperança que um dia o filho iria voltar. Chegou o tempo, em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, da gente voltar para a presença verdadeira de Deus. Se você não tem sentido a presença de Deus na sua vida, que em nome de Jesus você possa buscar no Senhor, já se preparando para o encontro com Deus. Talvez aquilo que está manchando a tua reputação com o Senhor, ou que o pecado que está te afastando você da presença dEle. Porque é isso que é a consequência do pecado da nossa vida, é morte, é separação, é afastamento da presença de Deus. Mas o Senhor Jesus, Ele é maravilhoso, Deus é maravilhoso, Ele ama a sua criatura, e mais do que isso, Ele não quer que nós ficamos na condição de criaturas, mas Ele quer que nós sejamos filhos. E a Bíblia diz que para resolver essa questão do pecado, que entrou na humanidade através de Adão e Eva, que veio repercutir nas nossas vidas, do qual nós temos um problema, e esse problema chama-se pecado, porque quando nós cedemos ao pecado, o pecado nos afasta da presença de Deus, e nós precisamos de alguma forma voltar à comunhão com Deus, e pela nossa própria força nós não temos condição, porque quando nós pecamos, nós nos responsabilizamos com o inferno, a gente é criado uma aliança com o inferno, a gente se separa da presença de Deus e nós somos escravizados pelo diabo. E a gente precisa pagar essa conta, porque quando nós pecamos e existe o distanciamento da presença de Deus, a gente tem uma dívida com o inferno. O pecado, ele gera uma dívida com o diabo. E essa dívida precisava ser paga de alguma forma. Eu e você não conseguimos pagar essa dívida. E Deus maravilhoso, um dia Ele mandou seu Filho para que morresse na cruz do Calvário, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. A palavra de Deus diz em João 3,16, que é um texto mais lindo da Bíblia, e esse é um texto que diz o tamanho do amor que Deus tem por mim, que Deus tem por você, e esse texto diz claramente a seguinte palavra: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu na cruz por conta do meu pecado, por conta do seu pecado, para que hoje, nele, em Cristo, nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Hoje nós vamos até aqui com essa aula, irmão, mas em nome de Jesus, que você possa manter-se em oração, firme com o Senhor, e deixa Deus falar seu coração. Se você tiver dúvidas, para que em nome de Jesus, sobre sua vida espiritual, coisas que você tem trazido no seu coração, vai lembrando disso. Se você precisar, vai anotando. Eu vou até te aconselhar, vai anotando, vai escrevendo, e que em nome de Jesus que você possa levar tudo isso para o encontro, e no tempo que nós estivermos lá, que a gente possa responder em Cristo, com a orientação do Espírito Santo, todas as questões que você tem levado você a ter dúvida, e que a maior de todas as dúvidas possam ser vencidas em você, e que você possa sair lá não com dúvida, mas com a certeza que Jesus Cristo morreu na cruz por você, e que você vai morar com Ele de eternidade a eternidade. Que Deus abençoe muito você, e amanhã a gente vai estar postando a segunda aula, e que você possa estar em oração, buscando sempre a presença do nosso Deus. Deus abençoe e até a segunda aula, em nome do Senhor Jesus.